Com vocês. Olha, hoje nós estamos iniciando uma série, a série Profecias Messiânicas, e quero ter você na nossa companhia aqui para a gente aprender bastante. Hoje vamos falar um pouco do caminho de Emaús, mas queremos analisar o termo Messias, para a gente compreender. Eu creio que se você participar da série vai ser muito interessante, tá legal? Vai ser muito legal para você. Então, que de uma maneira especial Deus te abençoe, te ajude. Essa é a série que nós vamos estar iniciando. Quero aí um pouco da atenção de vocês. Deixa eu só expandir o slide aqui. Ok, muito bem. Série Profecias Messiânicas. E a gente gostaria de apresentar isso aqui com vocês, tá bom? Mas antes eu quero fazer uma oração, vocês me permitirem. Lembrando que nós temos um caderninho de oração, alguns nomes aqui que a gente está orando, que Deus de uma maneira especial esteja intercedendo, né? Jesus intercedendo por essas pessoas, estamos orando e pedimos ao céu que cuide dessas pessoas, tá bom? Senhor, obrigado pela oportunidade de falar com os amigos, neste momento, via Facebook, e que agora, na leitura da Tua Palavra, o Espírito Santo venha iluminar nossas mentes, para que possamos aprender mais e mais. Ó, meu Deus, obrigado por tudo, venha perdoar os nossos pecados, e venha transformar as nossas vidas. Venha, Deus, nos ajudar, nos transformar, e que venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Profecias messiânicas, correto? Eu quero que você, se porventura tiver com a sua Bíblia aí, abra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Evangelho de Lucas, 24, capítulo 24, né? Versículo 27. Quero que você, neste momento, procure esse, caso você tiver a sua Bíblia em mãos, por favor. Vamos, então, estudar esse assunto muito interessante. Lucas 24, Lucas capítulo 24, versículo 27. Vamos lá, então. Eu quero que você pudesse acompanhar a leitura a partir do verso 25. 25. Deixa eu só cancelar algo aqui. Ok. A partir do verso 25. Diz assim: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Bom, deixa eu tentar contextualizar essa passagem. Aqui era pós-ressurreição, naquele domingo, 2000 anos atrás, quando Jesus ressuscitou dos mortos e numa estrada em direção a Emaús, ele encontra dois discípulos ali, desapontados, tristes, cheios de dúvidas, conversando. Será que era ele mesmo que viria remir Israel? E aí Jesus entra na conversa, eles nem reconhecem Jesus. Isso é muito interessante, né? E ali, o que acontece? Ele entra como um estranho naquele momento ali. E aí Jesus pega e deixa neles aqui, ó, nécio, e tardos de coração. Por que Jesus falou isso? Olha só, se para o judeu que era estudioso das escrituras, da Torá, dos salmos e dos profetas, se para eles foi difícil compreender, imagine para mim e você também algumas coisas hoje, correto? Alguns abismos culturais que a gente tem que transpor para compreender as escrituras sagradas. Então, o que acontece? A proposta dessa série é para a gente tentar elucidar algumas coisas. Em que sentido? Na cabeça do judeu, o judeu imagina o seguinte: será que o Messias já veio conforme os cristãos dizem? Ou o Messias ainda virá? Vocês estão entendendo? Então existe essa situação. E aí o que acontece? Nós queremos examinar alguns textos das Escrituras para a gente tentar aqui compreender melhor essa questão das profecias messiânicas. Vamos lá, então. Mas para isso a gente precisa saber a definição de Messias. O que é Messias? O termo Messias vem do hebraico Massia, ou Machia, né? Aqui eu coloquei as raízes aqui para vocês tentar
ver mais ou menos. O termo acima é a forma passiva do verbo massá, né? Ou massá, machá, mexá, que significa ungir. O Messias era o ungido, ou seja, alguém ungido com óleo sagrado para uma missão especial. E normalmente era aplicado ao rei, a um rei. O rei era filho de Deus, ele era representante de Deus, nesse sentido, uma vez que ele era ungido. Muito bem, a forma passiva do verbo também indica que Deus é o agente dessa unção. Então, Deus é quem unge. Portanto, o termo ungido implica o ungido do Senhor. Messias ou Mexia, Yahvé, ou Yahweh. Aqui está o tetragrama em que os hebreus eles não pronunciavam. Eles tinham tanto respeito pelo nome de Deus que ele chamava Yahweh, ou Yahvé, né? E aí os maçonetas colocaram as vogais, que aí colocou Adonai. Então, por exemplo, toda vez que eles se referiam a Deus, eles chamavam Adonai, né? Adonai, Messias Adonai. Eles não falavam o nome de Deus, eles não pronunciavam em função do respeito, e eles tinham medo de blasfemar, né? Essa coisa toda. E aí estão essas passagens que mostram o ungido de Deus, de Jacó, né? O ungido do Senhor, tá bom? E aí, também referindo-se a Deus ser ungido, ou meu ungido, como em 1 Samuel 2,35, correto? Quando Saul ungiu Davi, por exemplo. Então vamos lá. O contexto da época considerava que a presença divina capacitava o ungido a cumprir sua missão em sua qualidade de Messias. Olha. Então, a unção de Davi, por exemplo, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, 1 Samuel 16,13. Então, na mentalidade ali, a partir daquele momento, Davi era um homem influenciado pelo Espírito de Deus. Portanto, dentro do povo de Israel, o Messias era o sinal vivo da presença de Deus e o lembrete constante da promessa divina. Isso era bem latente dentro do contexto israelita, tá, gente? Muito bem. No entanto, o uso da palavra Messias nos leva para além da situação local e temporal do antigo Israel no contexto do Antigo Oriente Médio. Então, esse termo vai além, tá? Vai além. E aí, só quero dizer aí aos amigos que podem participar aí, depois que terminar aqui eu já vou ter uma interação com vocês, tá? Mas olha só, aqui nesse contexto, Messias nos fala sobre esperança em termos universais. Então, o termo Messias vai além do contexto lá do Antigo Oriente Médio. Messias nos fala, nos aponta para uma esperança em termos universais. Então, a palavra Messias, ela aparece 39 vezes. 30 vezes se referem a um rei. Dessas 30 vezes, 15 delas remetem a Davi ou ao reinado davídico. Correto? Interessante. E 9 vezes se aplicam ao rei universal ideal que virá no futuro salvar Israel e o mundo. Então, isso é muito interessante. Portanto, a palavra Messias está carregada com a ideia de esperança e redenção cósmica. Então não é algo local, não é algo só para o Brasil, não é algo ali só para Israel, não é algo para o Japão somente. Ou seja, o Messias tem que ver com essa redenção cósmica. E aí, quando Deus chamou Israel para ser porta-voz da mensagem do Messias, Israel, em algum momento, acabou rejeitando. E aí vem agora, tem a igreja. A igreja tem a responsabilidade de fazer o quê? De levar o evangelho ao mundo. Então, quando a Bíblia fala sobre essa redenção final, nem sempre menciona a palavra Messias. E aí agora vai fazer uma transição para vocês compreenderem o seguinte, que nem sempre, ao apontar para essa questão universal, está ali falando sobre a palavra Messias. Será que não foi isso que talvez dificultou lá os judeus de compreenderem também? Os judeus tiveram dificuldade de compreender algumas coisas, né? Vamos lá. A figura messiânica é também representada por outros títulos ou imagens.
descendência, estrela, sinal, servo. Tá vendo? Então, por isso, muitas passagens bíblicas poderão ser profecias messiânicas e se referirem ao Messias sem usarem o termo Messias. Ó, isso é muito interessante, tá? Então, e nós vamos estudar isso aqui. São 5 passagens, nós vamos mostrar daqui a pouco. Critérios, então, para a gente estudar aí essa profecia messiânica. 3 critérios a gente precisa passar aqui. Primeiro lá, evidência interna do testemunho do texto bíblico, é importante a gente saber, e aí isso remete a uma exegese do texto, ou seja, uma explicação do texto, para a gente compreender melhor, buscar esses elementos, esses indicadores que mostrem no texto a intenção messiânica dele. Será que esse texto, de fato, tem uma intenção messiânica? Então, eu quero que você, por favor, acompanhe. Se você puder também chamar amigos para participar, vai ser muito interessante, tá bom? Quero ver você aí presente, tá legal? Também tem a evidência intertextual da Bíblia hebraica. A gente precisa ver isso, as evidências, texto para avaliar isso. A evidência externa do testemunho da tradição extra-bíblica, por exemplo, a comunidade Qumran, os manuscritos que foram descobertos ali na década de 40, o Talmud e a Midrash, que são livros de tradições judaicas e que, ao nós, de repente, buscarmos algumas comparações, é muito interessante a gente ver as evidências desses critérios da profecia messiânica. Agora, ponto em comum. O maior desafio não é como identificar, por exemplo, a profecia messiânica. Eu creio que esse não é o maior desafio. O maior desafio é concordar tradição judaico-cristã nas profecias messiânicas. Porque, imagine só você, isso que eu estava falando, o judeu tem aquela, será que ele já veio mesmo, de acordo com os cristãos, e nós estamos aqui até agora, e ele já veio e a gente realmente passou despercebido? Ou dentro do contexto das muitas comunidades cristãs também, como é que, será que há um consenso nesse contexto profético messiânico? Isso é muito importante. Então a gente vai tentar, junto aqui, compreender isso. Alguns textos selecionados. E aí, então, o objetivo desta série é justamente analisar 5 textos messiânicos. E são esses textos o seguinte: nós vamos analisar a partir de domingo agora, tá? Próximo domingo agora, dia 5. Gênesis 3,15, que fala sobre a semente. O que é a semente? Nós vamos ver isso aí. Tá legal? Então, hoje, qual foi o propósito nosso hoje? Dessa introdução. Mostrar para vocês, por exemplo, o significado do termo Messias. Acho que é muito importante a gente saber isso. Tá bom? E agora, a partir do próximo domingo agora, então nós vamos fazer domingo e quartas. Nós não vamos fazer todos os dias, tá? Lembre-se que todo domingo e toda quarta, eu vou colocar um anúncio lá no Facebook, né? E a gente vai ter. Então, domingo agora, a semente, Gênesis 3,15. No outro domingo, na quarta-feira, perdão, a estrela, Números 24:17. Aí no outro domingo, o sinal, 7:14. Na quarta-feira seguinte, depois, o servo. Coloquei sérvio ali, mas é o servo. Isaías 52:13 até 53:12. É o servo sofredor. E Daniel 9:24-27, que são as 70 semanas, que foram separadas para o povo judeu. Lembra daquele determinada para o teu povo? E nós vamos estudar isso. Pode ser que os assuntos, de repente, não... Por exemplo, o assunto da semente. Se porventura no domingo não for suficiente, aí nós vamos terminar na quarta. Tá legal? A gente vai fazer, assim, uma série para a gente entender bem isso aqui, correto? Então, assim, que de uma maneira especial, vocês junto comigo, possamos juntos agora aprender sobre isso. Bom, o critério da profecia, eu já mostrei ali anteriormente para vocês, né? Evidência intertextual na Bíblia hebraica, evidência externa no testemunho da tradição extra-bíblica, a gente vai dar uma trabalhada nisso. E no próximo domingo, lembrando bem, nós estaremos
estudando este assunto, a semente. Gênesis 3,15 diz assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Legal, hein? Uau! Não vou dar mais detalhes sobre este assunto. É algo fantástico esse texto. E eu espero você, Senhor. Vamos orar? Eu vou orar e vou dar uma interagida com vocês aqui, tá bom? Senhor, obrigado pela oportunidade de falar com os amigos, que de uma maneira especial o Senhor derrame as bênçãos sobre eles e que eles vivam para a tua honra e tua glória. Senhor, juntos estamos iniciando agora uma série. Peço ao Senhor o poder do céu, ilumina-me, me ajude especialmente a trabalhar nessa questão das línguas originais, trabalhar a questão da explicação do texto, e que os amigos também possam aprender, apreciar e descobrirem na palavra do Senhor essas profecias messiânicas maravilhosas. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.